Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso nono episódio aqui do Destrave nas Vendas. Você está acostumado a ver sempre aqui empresários no segmento de moda, dono de loja. Hoje eu trouxe um cara aqui diferente, que ele tem muito para acrescentar aqui para a gente com toda certeza. Ele é um multi-empresário, vamos dizer assim, empreende em muitos segmentos, está com muitos projetos em andamento. E ele é um parceirão meu e eu quis trazer ele aqui principalmente para ele falar para vocês aqui numa pegada de desenvolvimento pessoal, que é um cara que eu vejo que ele vem crescendo muito nisso, inclusive tá com um projeto em andamento, o Eleve, né? Eu tô ansioso para começar a estreia, eu falo, já tem mês, bora fazer, bora fazer. E vocês vão conhecer a história dele aqui, e eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para você, porque não adianta você querer ser grande, sendo que você aqui, ó, você tem que crescer para as coisas crescer à sua volta. E ele vai trazer muito uma visão nesse sentido aqui. Então, o Mike tá com você, se apresenta aí pro pessoal. Obrigado, Davi. É um prazer estar aqui sentado contigo. É uma empatia muito grande que eu tenho por ti. Já te falei isso inúmeras vezes, o crescimento que você tem tido aí nos últimos meses aí, do que eu te conheci. Tem 9 meses só que eu conheço ele. Show. E assim, a gente criou um laço muito forte, né? Eu admiro demais ele. O que ele está fazendo isso aqui é surreal, assim, é divisor de águas mesmo. Sim. Estou aqui para compartilhar um pouquinho do que a gente vem aprendendo aí nos últimos anos, né? Que é fundamental. Eu costumo dizer para as pessoas que a mudança é na mente, não existe outro caminho. Se não mudar aqui, é bíblico, né? Sim. É bíblico. Se não mudar a mente, Metanoia. se é metanoia, se não mudar a mentalidade, não adianta você sair de Goiânia, ir para Paris, ir para Londres, ir para São Paulo, ir para o Sul. Não adianta. Verdade. Se você sair do seu ambiente carregando a mesma mentalidade que você tem, você não vai crescer. E assim, o Verdade. desenvolvimento é algo assim, é o poder da autorresponsabilidade, né? A partir do momento que a gente assume a autorresponsabilidade da nossa vida, Somos onde eu, protagonistas. onde você é culpado do seu resultado. Se você está tendo resultado, se o resultado é baixo, a culpa é sua. Se o resultado é médio, a culpa é sua. Se está tendo resultado alto, a culpa é sua. Aí você tira como base se tá legal ou se não tá. E quem tem o poder de mudar isso é só você. Então, assim, assumir a autorresponsabilidade eu vejo como a principal forma, é o pontapé, é o início de tudo. E vamos trocando ideia aí, ver o que, Uhum. que você tem para perguntar aí. Espero contribuir, né? Porque nós estamos aqui, não é pro o podcast do Davi, eu tenho certeza que não é para ele crescer, como para ele achar que ele é o melhor, ou aparecer, né? Que muita gente pensa, tá fazendo podcast lá para aparecer, agora É que tá na verdade. internet aí para isso, para aquilo. Não. Isso aqui isso aqui é para ajudar a todos, cara, porque uma coisa que ele fala, uma coisa que eu falo, talvez pode fazer sentido para você. Igual Verdade. assim, quando eu decidi mudar de vida, uma coisa que o cara falou no primeiro curso que eu fui, fez todo sentido para mim. Então aquilo ali foi o pontapé. Eu falei, cara, eu O preciso. start. É o start, é o insight. Eu vivo de insights. Eu costumo dizer assim: eu compro muito curso, muita mentoria, estudo muito, né, de um tempo pra cá. E é insight, mano. Uma coisinha que o cara fala, mano, Muda tudo. muda tudo, faz toda a diferença. Estamos aqui, vamos trocando uma ideia aí. O que eu puder contribuir, ficarei muito feliz. Show de bola. Mike, como que tudo começou na sua vida? Porque assim, igual eu te conheço tem um tempo, já conheço bastante ali sua história, da sua trajetória. Hoje o Mike, ele é dono da Clean Empresa, inclusive tá aqui, deixa eu pegar o aqui. Ó, pega o livro da Clean Empresa. A indústria fica aqui em Goiânia, né? Acho que envia, Mike. Envia para Não, outros na lugares questão também. é o seguinte, nós somos uma distribuidora de Deixar aqui, vai material de lim... falando aí, nós fica o somos uma corte. distribuidora de material de limpeza. O nosso slogan é transformar ambientes. Nós somos uma Massa. empresa que vendemos muito mais além somente do que um químico. Nós vendemos a transformação e a restauração do seu ambiente em todos os aspectos. Então, por exemplo, esse estúdio, sua casa, a empresa que sua esposa trabalha, toda a sua rede, ou Sim. é cliente nosso já, graças a Deus, ou tem um vendedor nosso lá hoje no telefone ligando para eles. Show. Inclusive, assim, é um mecanismo que a gente desenvolveu de rastrear todo mundo e mostrar para todo mundo, pessoa física e jurídica, B2B, B2C, que nós temos potencial de vender para todos vocês. Show de E bola. assim, sobre trajetória de vida, muito boa sua pergunta, né? É quantas horas de podcast? É 1 hora? É uma hora. Não, vou tentar resumir aqui, porque é E muita nos pontos coisa. principais, Vamos nos né? pontos principais, né? Então, cara, eu vim de uma família humilde, a gente
Muita gente vê só as vitórias da gente hoje em dia, né? Mas não sabe lá de onde a gente começou, né? Eu fui criado pela minha avó e pela minha tia, eu não fui criado por pai e mãe. Inclusive hoje, né, depois da gente velho, que a gente começa a buscar conhecimento, a gente começa a estudar sobre inteligência emocional, a gente vê realmente quão importante é a presença de um pai e de uma mãe. E todas essas coisas de inteligência emocional, se eu pudesse. O Eleve fala sobre isso, né? Sim, O Eleve é um programa que a gente está desenvolvendo. Deus tocou no meu coração sobre isso. Esse nome é quem criou foi o Jackson, nosso irmão também, né? E a sim. gente trata lá das 4 coisas: emocional, espiritual, intelectual e saúde corpo, né? Que Isso. são os 4 níveis de consciência, para gerar o nível de consciência. E o emocional, cara, vem desde lá de trás, mano. Então, assim, hoje eu vejo muito que a falta que um pai e uma mãe fez, eu falo figura pai e mãe. Não tô Uhum. dizendo porque minha tia e minha avó foram pessoas excepcionais na minha vida. Eu sou o que eu sou, se eu tenho o caráter que eu tenho, se eu tenho a estrutura que eu tenho, foi graças ao que Deus. as duas me deram, porque não deixaram faltar nada. Mas a figura pai e mãe é muito, muito Muito importante. E forte, eu né? tive filhos e eu transferi o erro dos meus pais pro erro dos meus filhos, que eu sou pai solteiro hoje. Sim. Mas, assim, tô presente, a gente vem buscando melhorar. E, assim, por isso que eu falo, a família é a base de tudo. É muito importante preservar a família, mano. Lá atrás eu falava assim, não tem problema ser pai solteiro. Não, eu fui filho solteiro. Mano, faz toda a diferença. E, assim, a gente planta, a gente colhe. Verdade. Não tem como. Plantou coisa lá, vai colher, mano. E essa é a vida. Então, assim, eu fui criado pela minha avó e pela minha tia, que família humilde, muito simples. Comecei a trabalhar com 15 para 16 anos. Deixei de jogar bola, que era o que eu mais gostava, né? Você já me viu jogando, inclusive quis pegar É umas aulas ruim, lá, ruim. mas eu não tô podendo ensinar isso, que o joelho não aguenta mais. Então, assim, eu comecei a trabalhar na mercearia, cara. Olha pra você ver como é que é as coisas. Quando eu começo a contar sobre isso, eu trago muito pros dias de hoje. Porque é muito raro você ver pessoas no dia de hoje querer fazer o que a gente fez lá atrás. Quer começar grande, né? Já quer começar grande, mano. Só um Desse monstro jeito. começa grande. A única pessoa que começou grande foi Adão. E E caiu. caiu. E caiu. Então, assim, não tem como começar E até grande, hoje mano. nós pagamos pelo erro Até hoje, dele, né? né? Jesus veio e nos perdoou de tudo. Jesus Sim, teve que vir pra limpar o que Adão fez com a gente, mano. E verdade. assim, não tem como começar grande, cara. Começa pequeno. E assim, eu lembro quando tinha pra 15 para 16 anos, todo mundo jogando bola na rua, mano. E eu trabalhando numa Trabalhando. mercearia. Eu estudava de manhã, chegava meio-dia, almoçava e ia pra mercearia. Trabalhava de 1 hora da tarde a 8 horas da noite. De segunda a sábado e domingo até meio-dia. Pra ganhar R$ 100 por mês. Caraca. R$ 100 por mês, mano. R$ 100 por mês. Sabe o que é isso, R$ 100 por mês? Na época era até mal um pouquinho, Era, né? mas mesmo assim, Mesmo assim era pouco. cara, era pouco. Então, assim, É, todo mundo jogando bola. Você imagina todos os seus amigos e na você rua e gostava, eu né? trabalhando, mano. Mas tinha um porquê, porque minha tia tinha saído do emprego de 10 anos e foi para um pagar meio salário mínimo. Naquela época, crise. Sei. Final do governo Lula, final do governo Lula, final do governo Dilma, ali, iniciando Dilma 1, Dilma 2. Foi quando a crise começou ali, ó, naquela Sei. meados ali, de De uma, dois 2008. pau quebrou, né? Moço do céu, cara. E meu sonho era ter um videogame. E eu não tinha videogame. Não tinha. Meu sonho era ter um PlayStation. A escola inteira tinha PlayStation. Tinha Todo play, mundo né? jogava lá o Bomba Pet. E eu ia pra casa. GTA. GTA eu não tinha, mano. E você imagina. E outra, não tinha. E roupa também não tinha. Tinha um tênis, 2 calças. Então você imagina, cara. Eu falo assim: ou eu trabalho, Cabeça milhão. milhão, mano. É. Aí decidi trabalhar. E foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, cara. A melhor decisão que eu tive na minha Aprende vida. a... Porque na mercearia eu chegava pra trabalhar com 15 para 16 anos. O dono da mercearia ia dormir. E eu ficava tomando conta da mercearia, mano. Ficava tomando conta lá, eu que fazia, chegava as notas fiscal, eu com 15, 16 anos, eu que já Sim. fazia as contas de precificar o preço que ia vender. Já Caraca. chegava, fazia as contas, já ia lá, tirava das caixas, punha nas prateleiras e etiquetava tudo, mano. Então assim, Massa, o hein? primeiro Já tinha uma emprego responsa, já né? tinha a responsa por ser eu que ficava no caixa, eu que repunha a mercadoria, eu que atendia, eu que limpava. Então, assim, já com 15 para 16 anos, mano. Aí as pessoas Massa. veem hoje assim, não, mas... Não, mano, lá atrás eu fiz o que vocês não fizeram. O que Começou muitos não lá, né? fizeram, né? E Sim. aí com 15 para 16, aí com 16 para 17, eu me inscrevi num menor aprendiz, tipo Pro Cerrado, que é o Camp, que eu acho Sim, que ainda sim. existe. Sim. Muito bom, aí eu trabalhava e 2 vezes por semana eu ia fazer esse curso, porque esse curso ia me levar para o mercado de trabalho.
E foi Entendi. onde Quando eu. ficasse de maior, né? É, Isso. sim, pra 17, pra 18, porque eu não Sim, podia ficar na mercearia também pro resto da vida. Porque sim. ganhando R$ 100, mano, não dava não. E eu tinha que ajudar em casa. E eu pegava todo o meu dinheiro, eu não gastava meu dinheiro. Eu peguei meu dinheiro, falei, só fiz um acordo com a minha tia. Eu falei, tia, eu vou trabalhar os 5 meses sem gastar um centavo, que eu vou comprar um PlayStation. Era R$ 500 na época. Depois Caraca. disso, eu te dou todo o dinheiro pra você pagar qualquer conta, mas deixa eu comprar um PlayStation. E foi assim, então eu peguei, Disciplinado, 5 disciplinado, desde meses, aquela, pô, 5 menino. meses sem gastar um centavo de R$ 100, Hum. mano. Surreal. Aí já inscrevi no camp, trabalhava 2 vezes por semana e fazia esse curso até que fui encaminhado para o mercado de trabalho, que foi uma construtora chamada Borges Landeiro. Que Ó, foi. construtora, tá interligada com hoje, né? Tudo começou lá, mano. Foi, Mas foi meu primeiro emprego de carteira assinada. E o único. Meu primeiro e depois já único. foi empreender. Primeiro e único, né? E assim, lá eu tinha 17 para 18 anos quando entrei lá, 2009, se eu não me engano, 2010. E lá também teve um. Eu era menor aprendiz. Então Sim. eu estudava de manhã, chegava, almoçava, ia correndo, pegava o ônibus para chegar na empresa 1h30 da tarde, trabalhava até 6. Desde menor aprendiz. E lá teve um caso parecido com o da mercearia. Que eu falo também assim, poucas pessoas. Então, poucas não. Daquela época ninguém fez. Eu fiz, eu tomei uma atitude. Puxou uma Eu responsabilidade tomei pra uma atitude você. que me trouxe aonde eu tô hoje. Eu Ah, vejo que na minha vida é tudo Deus, né? Deus me colocou sim. junto dessas pessoas, Deus me colocou aqui, Deus me colocou aqui, Deus me colocou aqui, Deus me tirou, Deus foi conduzindo. E eu era menor aprendiz e eu ficava no departamento financeiro arquivando contas a pagar. Chegava os boletos, tinha que pôr Sim. nas fichinhas e era esse meu serviço. E tá, ia lá na correspondência, pegava a correspondência e levava pro povo. Era isso meu serviço. Bem tranquilo, né? Hum, hum, Bem tranquilo. Só que, ó, pra você ver, eu era, mano. Eu falo pras pessoas, as pessoas não acreditam. Eu era o cara mais sonso, o cara mais tapado que você imaginar. Eu apanhava na rua Você tá e apanhava brincando. em casa. Eu apanhava Ah, na escola, apanhava na rua e apanhava em casa. Eu caraca. era, sabe aqueles nerds, não, Sim, mesmo? Aquele sim. menino bobo, Bobão. que bulinado os dias de hoje. Sei, Eu era o sei. cara mais bulinado, mano. Caraca. Eu pesava 40 quilos. Molhado. Você imagina. Eu era só a tripa da tripa seca, mano. Molhado. Molhado ainda, né? Terminava de tomar banho que tava molhada, aí pegava 40 quilos. Era de jeito. Então, assim, mano, eu era muito. Pensa, quase 2 metros de altura, pesando 40 e poucos quilos, com um nariz desse tamanho. Mano, o que você Nossa. imaginar de apelido? Boneco de Olinda. Na época, pra você ver, meus dentes é original, meus dentes não é lente de contato. Aham. Esse Na dente é época. bonitão, né? Na época, lá atrás, isso Aham. aqui era motivo de zoação. É Mônica, perna longa. Então você imagina, No... eu era zoado de 167. Mano, hoje é bonito, hoje todo mundo quer ter, né? É, Minha lógico. dentista brinca que a melhor paciente dela foi eu, que depois que eu terminei meu tratamento com o aparelho lá, choveu de cliente, que todo mundo pensou que as lentes dela era natural, zona de jeito, nem falar nisso. Um abraço pra você, doutora Michelle. Mas vamos lá. Aí, parei na parte da Borslandeiro, né? Então, mano, eu chegava e arquivava as coisas lá do financeiro muito teta. E eu, como eu era tapado, sonso, muito bulinado, chegou um dia um gerente e falou assim: Mike, vai ali e pega uma escada de pintar rodapé. Mano, eu rodei a empresa. Perguntando pra Todos todo os mundo. departamentos. Cadê uma escada de pintar No... rodapé? Aí um ria e mandava eu ir no outro departamento. Eu rodei a No... empresa inteira, mano. Pensa o motivo de Ah, não. chacota que eu fui. Aí. Aonde eu chegava era chacota. Não, aí pegou Até mesmo. que chegou um dia que o pessoal do departamento de compras precisou de uma ajuda lá minha, né, Não lembro. para arquivar umas ordens de compra, porque ia passar por um processo lá do ISO, tava muito tinha que arquivar muita coisa, muita compra, tal, 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 tal. Isso era uma sexta-feira. Aí, nós trabalhávamos de segunda a sexta. Eu fui para esse departamento na sexta-feira e tô lá arquivando, tal, 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 tal. Só que o departamento de compras era o único departamento que trabalhava aos sábados, porque a demanda era muito Era alta. grande. E nos sábados eles iam para lá para poder imprimir os pedidos de orçamento da semana, Sim. porque na época era fax, mano. Na época não era É. e-mail, não era, não tinha isso aqui. Era outro Não tinha, rolê, era outro né? rolê, mano. Então você É. tinha que passar um fax, ligar, passa o fax, espera o cara responder o fax. Era surreal, mano. O Uhum. povo fala de fax hoje, nem sabe o que é isso. Eu mesmo não. Você nem imagina o que é, né? Não, não, não. Aí vai ouvindo. Aí eu tô lá, foi dando 6 horas. Aí os dois rapazes trabalhavam, que era o Ivan, que era o gerente.
e o Alexandre, que era o comprador. Aí eles conversando, não, amanhã nós vamos chegar que hora? Aí eu peguei e falei assim, vocês vêm amanhã? Ele falou assim, não, nós vem todo sábado, porque tem que fazer isso e isso. Eu falei assim, olha, eu não faço nada aos sábados. Se Uhum. você quiser que eu venha terminar de ajudar vocês a passar os fax, a fazer os trem, eu venho. Mas. Desse jeito, mano. O gerente olhou pra mim e falou, você tá falando sério, moleque? Cara, toda cheia de espinha, mano. Eu era toda cheia de espinha. Essas É, cicatrizes que é tudo de se espinha. De desfia. Rocutan que eu tomei. E ele virou e falou assim: você tá falando sério, moleque? Eu falei: tô, eu não faço nada. Eu venho. Vem trabalhar. Eu venho, ajudo vocês de boa. Cheguei amanhã, 7 horas da manhã, então. E eu tava lá no sábado, 7 horas da manhã. 7 anos. E fui. Trabalhei, fui embora. Na segunda, eu cheguei pra trabalhar. De tarde. Na hora que eu cheguei, tinha uma ordem Pra você trabalhar com pra mim eles. trabalhar com eles. Ele já falou: esse moleque Sabe aqui quem essa pessoa é hoje? O Ah. meu sócio. Caraca, velho. Então foi ali que o trem começou mesmo, hein? Essa atitude minha, mano. A Caraca. oportunidade passou na minha porta. Passou na porta de um monte É antes isso que eu tô também, te né? falando, cara. Só que o que Verdade, velho. acontece? Todos os grandes players falam isso. Você tem que fazer mais do que te pede. Você nunca perde por fazer mais do que te Sim. pede. Você nunca perde por ser um cara que faz a mais. Se não der certo naquela empresa, pelo menos você. Experiência. Experiência, cara. E as pessoas têm muito. Eu não vou fazer É, isso. cara. Gente, Hoje sabe? em dia, mano. Pior hoje em dia, mas na época também não era diferente. Porque além de mim, tinha outros menor Verdade. aprendiz. Sabe? Tinha outros. Dessa decisão minha, cara, eu cheguei pra trabalhar e teve essa ordem. A partir de agora, você só fica nesse departamento. Ele virou pra mim e falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Esse departamento é mais usado dessa empresa. Eu não brinco, eu não aliso, eu não elogio. Você quer aprender tudo? Eu vou te ensinar tudo. E o Mas. que acontece que eu te falei lá no início sobre eu não ter pai e mãe na minha vida, referência de pai? Ele foi a referência O que que eu teve, vi né? na hora, mano? Na hora, eu falei, cara, Caraca. essa é a figura homem. Esse é o Paterno, vamos pai. dizer assim, né? Esse é o pai que eu nunca tive, mano. Eu Verdade. não sei fazer barba até hoje. Se você põe uma gilete na minha mão, eu não sei o que fazer. Então ele foi a figura pai. E eu peguei e transferi isso com todas as minhas forças e energia, canalizei. E o que eu fiz? Aprendi tudo dele. Tudo. Todo Caraca. mundo tem uma referência. Já ouviu falar? Todo mundo tem um mentor, uma Sim. referência. Ah, tal gerente meu não sei o quê, tal coisa não sei o quê. Ele é minha referência. Então, assim, até um tempo atrás eu chamava ele de pai. Hoje não chamo, eu chamo só de Sim. sócio. Mas até um tempo atrás eu chamava ele de pai. Porque ele, cara, me ajudou muito. Foi um divisor de águas na Um sua divisor de vida. águas na minha vida. Mas você falando isso aí, quando eu trabalhei na farmácia também, foi meu primeiro e último serviço de carteira assinada também. Eu entrei lá como entregador de bicicleta, trabalhei lá 3 anos. Aí 1 ano foi de entregador de bicicleta, 1 ano no caixa e 1 ano no balcão. Quando eu era entregador de bicicleta, eu já sabia entrar a nota, sabia altos trem. E eu lembro que tinha um outro menino lá, que ele também era entregador, que ele ficava falando, tipo, que eu era boa, porque as meninas, as perfumistas, né, que era mais perfumaria, que Uhum. entrava no nosso trem, tipo, explorava eu, porque sabia que eu tinha aprendido, aí toda vez que chegava queria que eu entrasse, mas eu queria porque eu gostava. E, tipo, fui desenvolvendo, tanto que eu fui o primeiro homem a trabalhar lá caixa, era só mulher. Uhum. Quebrei um tabu, vamos dizer assim. Depois de mim, inclusive, veio outros homens. Aí quando eu trabalhava lá no caixa, eu casei, né? E eu dobrava. Então eu não folgava nem um dia na semana. E um dia na semana eu dobrava, que era entrar às 7 da manhã e sair 11 da noite. Uhum. Trabalhando no 12 mesmo, pra comprar os trens, tinha acabado de casar. E mesmo assim, quando era um fim de semana que eu não que eu não dobrava, eu ainda, tipo, terminava 3 e pouco o meu expediente. Eu ainda ficava até umas 6, 7 horas estudando no balcão. Sabe? Então, assim, pagava um preço muito alto. E depois que eu passei pro balcão, aí todo mundo, não, Davi tá no balcão, mas e Mas o que que você o fez? percurso? Tanto que eu saí de lá, né? Que eu Com a saí, que eu fui bagagem trabalhar imensa. 44 e quatro e tal. O meu ex-patrão lá me chamou umas 2 vezes pra eu voltar. Falou, não, tô botando ponto pra mas como é que tá as coisas aí, pai? Eu falei, não, tá tudo bem, tá. Tem vontade mais não. Aí eu te Mas assim, pergunto, onde que tá o outro que te criticava? rapaz, eu não faço nem ideia, pra falar a verdade pra você. Essa é a Mas eu realidade, tenho né? certeza que ele sabe quem eu sou, que ele Essa é a sabe onde eu realidade. tô, Mas certeza. ninguém tem coragem, mano, de pagar o preço. É o preço que se paga. E assim, eu paguei um preço muito alto porque ele era um chefe terrível. Eu falo isso pra ele, que fala assim, mano, você hoje é outra pessoa. Hoje ele É melhorou. terrível. Terrível, terrível. Era assim, pega e faz isso, blá, 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 blá.
Você Tem tinha que se desenrolar. virava pra fazer, meu amigo. Caraca. Na época, eu desenvolvi tanto, Davi. Nós tínhamos uma agenda. Não tinha celular. Sim. Tinha, mas era aqueles outros. Não era. Só ligava e era Era, poucas pessoas na que época tinha, era né? iPhone 4. Não, tinha, mas era os Nokiazinho. Nós tinha, era Nextel, da Vivo. Tinha o Sei. telefone, mas não era igual é hoje, né? Então, assim, Sim. e nós tínhamos uma agenda e o fax. Minha primeira mesa foi uma mesa, assim, um criadinho mudo, que minhas pernas nem passavam. Eu ficava de lado, sentado assim, ó. E um aparelho de Não. fax. Eu ficava passando fax a semana inteira. Porque era muito pedido de compra. Então o que, que eu fazia? Eu pegava os pedidos de compra, não tinha computador. Então eles separavam, vai O passar fax, fax. só pra me entender, o fax é É como um se e-mail. fosse. Ah, É um entendi. e-mail. Você põe aqui, sai lá no É, outro lado ué. pra pesar. Ah, É entendi. um e-mail. Na época Entendi. não tinha. Depois de um tempo que coisou. Na época Surgiu o e-mail. tinha o e-mail, mas não era assim. Não era todo mundo Igual. que recebia. Sim, Tinha assim, não era confiável e sei. dava muito problema. O sistema não era vinculado, blá blá blá. Então era fax. Então nós imprimíamos a folha, ligava, você liga. Tum. Aí você Ah, imagina, por exemplo, 20 folhas. Você tinha que esperar as 20 folhas. Você fala, tu, tu. e quando tá chegando? Aí você tem que ir lá, tirar, chegando do mesmo jeito. Mano, a semana inteira passando fax, mano. Caraca. Semana inteira passando fax e preenchendo mapa de cotação. Foi assim que eu comecei. E ligando. Só que o que isso fez comigo? Eu decorei a agenda inteira da empresa. Você fala De telefone Ah, de entendi. fornecedores, de engenheiros. Vocês já falaram assim, como é que o Mike consegue. É, isso aí é bom mesmo pra marcar, pra memorizar os É treinos, né? isso, mano. Hoje eu sou mais lerdo porque isso aqui, do mesmo jeito que é bom, é ruim, porque isso aqui É, deixa a gente lerdo e preguiçoso. Na deixa. época eu sabia Viciado. todos. Eles falavam assim: precisa ligar em tal lugar. 3201. Eu respondia Caraca, na lata. Eu que ligava e massa. passava a ligação. Por quê? Porque eu desenvolvi muito, evolui muito o meu cérebro. Porque o Sim. cérebro é um músculo, né? É, você vai Se você evoluir. ficar lá, se você exercitar ele com coisas boas, você vai adquirir coisas boas. Agora, se você ficar lá assistindo dorama, se você ficar vendo o Dorama. TikTok, dancinha, esses trem, o que vai acontecer com você? Seu Tá cérebro bom. vai ficar, ué. O que você ingerir é o que você O que é, você né? ingerir é o que você vai devolver, mano. Tem um rapaz que começou a trabalhar com a gente agora, que ele foi guarda, tipo esses caras que ficam no banco. Esses, Sei, esses, segurança de banco. esse segurança de banco, Sei. né? Aham. Ele trabalhou 15 anos. Ah, Aí ele, uma Mike, não sei vida. o quê, não sei o quê. Eu falei, mano, vem trabalhar um dia com a gente. E foi, gostou demais, porque lá nós somos muito dinâmicos. Lá nós temos uma cultura agora Proativo. que todo mundo tem que aprender todas as funções. Por mais que você não exerça, você vai aprender tudo. Porque eu quero que a pessoa entre lá Desenvolva, e né? desenvolva em todos os aspectos. Então que a gente tá treinando todo mundo. Você vai aprender sobre ser entregador, ajudante, mas você vai aprender sobre cada produto. Você vai aprender a tirar a nota. Você vai aprender a tirar o cupom fiscal. Você vai aprender por que que sai nota e não cupom, por que que cupom e não nota. Você vai aprender tudo isso, mano. Porque Cupom é quando é B2C, é, nota é B2B. mais ou menos isso. Mas não, mais ou menos Mais ou isso. menos, né? É, então você vai aprender tudo, cara. Porque eu não quero que você saia daqui só, Só, só ajudante. Não é sim. assim, mano. Senão você não vai E quando evoluir. a pessoa tem a garra, O ela que que desenvolve, acontece? Você né? trabalhou 15 anos vendo uma porta giratória fazer assim, ó. Nossa. Como que é o cérebro desse cara? No início. Falei pra ele, seu cérebro é assim, ó. É a porta giratória na sua cabeça toda. É, Vamos exercitar, porque bem monótono, né? monótono, porque seu cérebro tá parado. Aí, hoje ele já instala diluidor, ele aprendeu a instalar diluidor, ele faz manutenção nos comodatos da gente. Ele já sabe Massa, sobre papel, ele sabe sobre diluição de produto. O cara massa. evoluiu assim em 2 meses, o que em 15 ele não evoluiu. Por quê? Porque ele Verdade. só olhou uma porta giratória. E às vezes as pessoas precisam o quê? De uma oportunidade. Eu falei, você tá tendo a oportunidade de aprender coisas novas e de fazer diferente do que você fez sua vida inteira. Você vai olhar pro dinheiro? Tudo bem. Se você quiser olhar pro dinheiro, tudo bem. A diferença é R$ 200. Você acha que R$ 200 vai mudar a sua vida daqui pro resto dela? Ou que se aprender aqui vai mudar Ah, muito mais? Quando eu falo pros meninos, falo pras pessoas, eu falei, gente, vocês têm que parar de olhar o dinheiro. é. Parar de olhar o dinheiro. Claro que o dinheiro é bom, lógico que eu quero Lógico, ganhar dinheiro. Mas se você tem a olhar consequência, só né? pro dinheiro e esquecer todo o resto, porque se você foca em todo o resto, o dinheiro vem automático. Não, e o dinheiro, tanto na Bíblia fala que é o único que compete com Deus.
E, cara, quando você foca no dinheiro, a pessoa que ela foca muito no dinheiro, ela vai chegar num ponto que ela vai estar disposta a fazer tudo pelo Tudo dinheiro. pelo dinheiro. Aí é onde ela perdeu Onde a ela alma serve, não tem dela. como. Na Bíblia fala, você não pode servir a dois deuses, né? Ou você Sim. serve a Deus, ou você Deus, serve a Mamon, que é o Deus do dinheiro. do Não tem dinheiro. como. Mas Você tanto que o Deus dinheiro é poderoso, né? é poderoso. Deus não quer que a gente tenha uma vida escassa aqui na Terra. Muito pelo Sim, contrário, Ele quer que sim. nós vivemos, que temos uma vida e uma vida em abundância. Desde que Deus seja o Seja centro. o centro. Desde que a gente não olhe para o dinheiro e o dinheiro. A gente tem que ter o dinheiro e não o dinheiro ter a Nos gente. ter, Esse aí, para mim, é o é cargo-chefe. igual, por exemplo, eu tenho um cliente, tem uma cliente específica, que ela tem muita dificuldade com funcionária. O Uhum. povo não quer. Cara, ela. E toda vez que eu chego lá, eu fico pensando assim, rapaz, se eu fosse trabalhar aqui, eu tava estourado, velho. Mas você lembra? Primeiro que eu ia ganhar o dinheiro e eu ia ser tão bom que ela ia deixar tudo na minha. Assim, ia confiar e ia deixar tudo na minha mão. E ela quer uma pessoa dessa e não acha. Mano. Deixa eu te falar Ela, uma teve coisa. uma menina que trabalhou com ela lá, agora não sabe não. Que ela ia pagar um salário pra menina de 3 mil e poucos reais, moço. Pra menina ser tipo gerente da loja, que foi inclusive a primeira menina que tipo, começou a trabalhar com ela. Aí a menina não quis, sabe por quê? Porque tipo assim, ela não ia cumprir horário. Tem lógica, Né, eu velho. fico maluco. Aí eu falei, não. Eu fico maluco. Não Mas tem lógica. você lembra? Eu fico pensando, o que que essa menina vai fazer da vida, mas pra ela ganhar dinheiro, vai ter que estudar 5 anos, 10 anos, sei lá, o que vai fazer. Uma pessoa que não quer isso não estuda, não, Não mano. tem lógica, Uma mano. pessoa que quer isso. Não tem Ela tem lógica. dorama na cabeça dela. Nada contra quem assiste dorama, viu? O que que é dorama? É Vocês sério, vão é? me cancelar É aí. sério, é dorama? A Desenho? questão que eu falo do dorama é que todo mundo põe o dorama na frente de tudo. A pessoa não lê Mas um o que que é livro. dorama? Dorama é um trem coreano que virou febre aí. Ah, é sério, né? O povo Sério. não lê um livro. Minha irmã gosta no O povo não Emílias, lê um coreano. livro. O povo não faz um curso, uma mentoria. O povo não treina. É, Aí chega o final de semana, passa 3 dias vendo dorama. Me explica misericórdia. como que uma pessoa dessa. Tá tudo bem, quer fazer isso? O Guto Só não Galamba fala. reclama. Isso! Você Só não só não reclama. vale Não reclamar. Não reclama. reclama do seu resultado. Porque se você faz tudo isso e chega, ai meu Deus, por que que eu tô assim? O dinheiro não dá pra nada. Eu não consigo. A empresa que eu trabalho. Mano, você é o reflexo do que você faz. Pensamento gera o comportamento, ambiente gera pensamento gera comportamento gera resultado. O seu resultado é reflexo do seu comportamento. Se Verdade. você é um cara que o seu comportamento é um final de semana, todos os finais de semana dorama, todos os finais de semana balada, todos os finais de semana churrasco e resenha, o seu resultado é comparado a isso. Não É, tem como ser não tem diferente, mano. jeito, Não cara. tem jeito. Você lembra quando eu te falei que eu fui numa mentoria e um insight que o cara teve lá Passou, né? mudou minha vida? Uhum. Eu mandei mensagem pro meu sócio, tem aqui, eu falei 27 vezes em um dia. A culpa é minha. A culpa é minha. Olha só. Um cara lá chamou o cara, quer fazer uma pergunta. Aí o cara virou e falou assim: Ah, tem um problema lá na minha empresa com pessoas. As pessoas não querem trabalhar. Não acha gente pra trabalhar e as pessoas que tem lá, meus funcionários, é tudo ruim. Ela falou de jeito, né? Foi no Protagon do Wendel Carvalho. Aí o Uhum. Wendel Carvalho pegou o microfone e falou assim: Tá, você tem quantos funcionários ruins? Ela tem 8 funcionários que é ruim. Tá, quem é o dono da empresa? O Uhum. cara falou: Eu. Quem contratou? Cara, eu. Então quem é ruim? Eles ou você? Mano, eu tomei uma porrada na Hum. minha cara tão grande Não, essa nessa hora. aí foi Eu tomei uma forte. porrada tão grande na minha cara porque nesse momento eu falei, a culpa é minha. Eu tô negligenciando minha empresa. Eu tô negligenciando as pessoas que tá Que lá. tá. Porque como que eu quero que as pessoas façam algo a mais, sendo que eu não faço algo a mais? O funcionário e a empresa é o reflexo do Do dono, mano. dono. Se o time é ruim, se o time não performa, é porque o dono não performa. Aí eu falei, cara, tá errado. Vou voltar e vou devorar tudo que tiver pra devorar, pra mudar essa realidade. Nós crescemos 38%. Nossa, e um insightzinho, né? Um insight, um Ó, ano. Eu pego os números do ano passado e comparo com esse ano. 38% de aumento. não, ó, e uma coisa, falando aqui pra você, é 38% de uma empresa grande, não é 38% de coisinha, não, é uma empresa grande. É porque às vezes, igual, eu cresci, sei lá, 3.000% nesses meses, mas eu É, comecei do zero. é de 0 Agora, para 3 mil, é 3.000%, né? agora o cara, tipo, já faturava o quê? Uns... Nós faturava, ano passado, nessa média,
560 mil, 600 Olha aí, mil. agora Hoje aumenta 38% dá nisso quase aí 1 pra você milhão de ver. faturamento. Rapaz, é trampo, É menino. trampo. É É trampo. trampo, Então, porque é é só pra trampo. pessoa entender a proporção É do trampo. que foi esses É 38%. muito. E É é muito trabalho. muito. Mas sabe o que que a gente fez? Nós não aumentamos o quadro de funcionários. Saíram 5 e entraram 5. Aumentou a Nós produtividade. fizemos o quê? O pessoal parou de ter empenho e começou a ter desempenho. Por quê? Porque lá não tinha gestão, não tinha processo, não tinha cultura, não tinha treinamento, não tinha incentivo. Não tinha nada, Nossa. mano. E olha que nós tínhamos um faturamento legal. Tava ruim não, né? Não Mas tava ruim. melhorou, né? Mas não é que tava ruim, mas pensa, o mercado, mano, principalmente depois da pandemia, mudou É, demais, mudou. cara. Mudou demais. As empresas hoje investem de uma maneira que os grandes vão engolir os pequenos, mano. Vai. Por Não exemplo, aceita você amadorismo. que é da 44 lá, o que a China veio com a Shopee, com os trem lá, o impacto que causou na Sim, 44 para quem não tinha uma mentalidade, para quem era acostumado só com aquele ali, compra, corte e vende. Não, irmão, mudou. mudou, Demais. mudou. E Quem era ali aquela tinha gente que lojinha? faliu, ué. Não foi só uma pessoa, não, foram vários. Por Vários. causa de quê? Mentalidade. Mentalidade. Não Ó, mudou, não acompanhou o mercado. eu. Fica na zona de conforto, na zona de segurança. Não assume a autoresponsabilidade. Põe a culpa na China. Não, peraí, a Sim. culpa é da China? É Mas a culpa é sua. da China, não. A culpa é Ó, sua. eu tenho uma cliente, a menina tem 22, 23 anos. Faturava antes de nós fechar uns 50 e poucos mil. O último faturamento dela antes de nós fechar foi 57 mil no mês. Esse último mês ela faturou 230 e poucos. A menina tem 22 anos. Agora eu pergunto pra você, ela que é a fodona Não. demais ou você que é muito ruim? Não é nem que você é ruim, você só não tá O fazendo básico. o básico. E O outra, óbvio. o que funciona hoje em dia. O Hoje em básico dia, óbvio. mês de julho, muita gente, mês de julho, papapá. Cara, e Nós eu vejo vendemos. gente crescendo no Nós mês de crescemos julho. no mês de Teve julho. cliente nosso que, tipo Nós assim, crescemos no bateu mês de julho. recorde de venda, 720 mil, se eu não me engano, 740 mil no mês de julho. Recorde. Nunca É, tinha vendido isso nem em dezembro. nós crescemos no mês de julho. Tipo assim, o pessoal que compraria com você, por exemplo, que não faz nada, tá comprando com ele, que tá fazendo as É, coisas. justamente. Então, não é que o mercado tá fraco, não, é igual eu vendo serviço. Se eu falar, não vendia porque o fulano é mais barato, Não, não. não, a culpa é só Não, minha. não, não. A culpa é só Igual sua. antes mesmo de eu vir, eu fiz uma reunião, eu fechei o contrato É com desse a jeito. cliente. Mas por quê? Cara, o dia que eu parar de acreditar no meu serviço, eu paro de vender. Pra É mim é desse o jeito. melhor trem do mundo. Eu dibuio aqui lá, eu fico pensando, caraca, velho, isso aqui não tem como, velho. A pessoa vai arrebentar, não tem como dar errado. Não tem como dar Não errado. tem como dar errado. E os que dá é os que não faz. É os que não faz. Os que não faz. O Por Jackson, incrível que lembra da pareça. pregação do Jackson, que no dia que ele estava ministrando no GC, que ele falou o seguinte: Deus dá a semente, Deus dá a terra, Deus dá a condição climática, Sol, tal, chuva. Deus dá tudo, mano. Deus só não faz a sua parte. Você tem que cavar e plantar. Você tem que ir lá arar a terra, você tem que vir depois colher, depois você tem que vir vender, você tem que negociar, É, você tem que cuidar. Ou seja, mano, Deus tá a todo instante cuidando e dando tudo pra nós. Por isso que Deus é o nosso tudo. sim. Só que a nossa parte nós tem que Eu fazer, gosto cara. muito também de falar assim que Deus, ele é o mais interessado no nosso sucesso, tanto em todas as áreas. Que às vezes tem gente que pensa que Deus não quer que você fique rico, rapaz, ele quer que você fique bilionário, desde que seja bênção na vida do próximo, Já é isso que ele pensou? quer. Quanto mais você crescer, mais você contribuir. Paulo Vieira fala muito sobre isso. Cresce, contribui. Sim, A maneira quanto você demais. mais cresce, mais você contribui. O que eu tenho falado para os meninos lá na empresa é o seguinte, cara, vocês têm que buscar a evolução e pegar o que vocês absorvem e transbordar sobre o próximo. Sim, Eu não tenho, por exemplo, tem uma menina, se ela assistir esse podcast, ela pode até dar o testemunho para vocês, não é brincadeira. sim. Ela tem o sobrinho dela me passou meu contato para ela. Ela me ligou. Olha, Mike, eu tenho uma loja de tinta aqui em Senador Canedo. Eu quero abrir uma loja de material de limpeza. Posso ir pra gente trocar uma ideia? Pode vir. Sentou lá na minha frente. Não, é por causa assim e assim quero montar. Sabe o que eu fiz pra ela? Hum. Eu passei todos os fornecedores. Olha, começamos assim. Esses Faz fornecedores foi o primeiro que a gente comprou. Ele vende isso desse preço. Nossa linha de químico, eu vou te fazer preço da indústria para você começar a trabalhar e vender aí. Abençoando, né? Ó, copo você vai comprar aqui. Isso aqui você vai comprar aqui. E ela falou assim:
Mentira que você tá fazendo tudo isso. Te mostra aqui, tem tudo aqui. Falei, cara, qual que é o problema de eu poder transbordar para você aquilo que Deus me deu, cara? Não tem problema nenhum. Você tá lá em Senador Canedo. Eu quero que você cresça. Você tá crescendo, minha marca tá crescendo junto com você. Vai comprando Aí o que mais, vai tá. acontecer com você quando um próximo chegar em você e falar assim, ô, me ajuda com isso? Pô, cara, lá atrás, quando eu precisei, o Mike, Me deu maior força. quando a questão do que nós ouvimos muito na igreja sobre discipulado, sobre nós sermos exemplo, é justamente isso, cara. Sim. É a gente ser exemplo, a pessoa lembrar, na pregação falou sobre isso ontem, a pessoa lembrar. Você lembra que o bispo falou que ele estava pescando e Sim. os outros falaram assim, não vai chamar nós para pescar, não? É a mesma coisa. Quando a pessoa precisou, nós abrimos as portas para ela e ajudamos ela. Quando alguém precisar, ela vai lembrar. Ela pode até não fazer, Mas ela vai lembrar. Ela vai lembrar. Com toda certeza. Ela vai lembrar. Pode não fazer Isso aí ela não esquece nunca mais. Nunca mais, Nunca mano. mais. E hoje ela virou cliente, compra lá. Quando ela estiver no auge, ela vai estar falando assim. É isso, mano. É isso. Tem o esposo de uma menina que trabalha com financeiro, no financeiro lá da empresa, o esposo dela, querendo empreender. Falei, cara, vem cá, vamos sentar e conversar. Peguei ele, entrei dentro do carro, levei ele em todas as casas que a gente construiu. Todas as casas. Estava na obra, falei assim, essa obra foi assim, 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 assado. Usamos o recurso do banco para isso, através disso. O X foi isso. Questão de engenharia e projeto, gastamos isso. Questão de obra, gastamos isso. O valor final da casa é isso. Hoje nós pagamos a prestação desse valor até vender. O valor de venda é esse. Na hora que vender, nós vamos ter X de lucro. O cara ficou assim, não, você não tá me contando tudo isso, não. Eu falei, por quê? Cara, as pessoas cobram. Eu acho que eu tô precisando andar com o Mark lá nas obras. Não, o meu te leva na hora, irmão. Não tem problema nenhum com isso. Sim, Nós, o gerente da Caixa, que é o que cuida das nossas contas, nós já levamos 5 pessoas lá. Não tem problema, mano. Não são concorrentes. É canal de bens, as pessoas têm que entender que transbordar. é justamente que não é sobre ser concorrente. Eu não tô duelando com o cara. Sim. Eu duelo aqui na questão com os meus concorrentes de limpeza para ganhar o orçamento, mas ele não é meu inimigo. Sim. Se um dia ele quiser sentar lá e conversar, trocar uma ideia, formar uma parceria, que mal vê nisso? E essas pessoas que a gente levou lá pegaram recurso, estão construindo, já construíam e acharam um meio de melhorar. Tem gente que vende isso na internet. Sim. Eu comprei o curso do cara lá. No dia que eu assisti, eu falei, não pode ser fácil de jeito, não. No entanto, que eu levei pro meu sócio, ele falou, isso não existe. Na época, não existe. Eu falei, que não existe. Existe. Ele apresentou um cara, falou, não existe. É assim, assado. Não, mentira. Nós construímos a casa desse jeito, tivemos um lucro sem gastar 1 centavo. É porque foi tudo ali com o banco, né? Você entendeu? Então é assim que os grandes fazem. Pablo Marçal tá falando sobre isso toda hora na internet. As pessoas, em vez de ouvir, cara, falam assim, não, mano, ele tá falando esse trem de consórcio. De alavancar com consórcio. Eu moro numa casa aqui de 600 mil que ela tá quitada. Por que eu não compro um consórcio, faço um consórcio, fico pagando a prestaçãozinha, põe minha casa no consórcio, pega ali 400 mil. Esses 400 mil eu construo 2 casas. E ganho 150 mil. Dinheiro, eu vou fazer dinheiro. Então, as pessoas... Tem coisas do Pablo Marçal que eu não concordo. Sim. Mas 90% eu absorvo muito. Sim. Não só dele, como de outros. Cara, eu conhecer o Pablo Marçal foi um dos divisores de águas da minha vida. Pois é, ué. Não, e ele fala aquele negócio de 4,59 e tem muita gente que acordar cedo vai ser um pobre com olheira. Eu fui um pobre com olheira. Eu não sou rico, mas já tô bem. Mas eu já não tenho mais olheira. Não tem mais olheira. Já evoluiu, tá vendo? Já evoluiu um pouquinho. Mas assim, cara, as pessoas... eu não sei exatamente o que as pessoas pensam, falar a verdade pra você. Mas hoje em dia, as pessoas elas querem algo em troca de nada. Quer o sucesso sem ter que plantar. Não existe isso, cara. Deixa você vai falar ter que trabalhar, você vai ter que... Quando você pega seu celular, que você abre o TikTok ali, ou o Instagram, que você fica no Reels, aí você fica ali. Passa 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Você tá tendo o quê? Prazer sem esforço, mano. Você tá tendo prazer sem esforço. Dopamina no talo, mano. E que você deitado no sofá. De boa. Isso chama-se prazer sem esforço. Ainda mais se estiver comendo alguma coisa que gosta. Pior ainda. Você vai linkando. O que vai acontecer? Você vai inundando o seu cérebro de dopamina e vai inundando sua barriga de besteira. E você vai tendo cada vez mais prazer sem esforço. Na hora que precisa da pessoa tirar isso aqui e fazer um esforço, não faz, mano. É verdade, cara. Não faz. O dia que eu entendi isso, mano. Minha vida mudou.
Mudou, Quer mudou, saber? Eu mudou. vou O dia prometer. que eu entendi, na verdade, foi uma clara e assim, o versículo da Bíblia que eu mais sigo é João, quando ele fala, eu era cego, agora eu vejo. Não me importa se ele era pecador ou não, eu era cego, agora eu vejo. Não sei se é João 9, é João alguma coisa. Por quê? Porque eu era totalmente cego. Totalmente, em todos os aspectos. Então, o dia que eu me limpei dessa cegueira, mano, eu consegui evoluir assim, gritantemente. A evolução é gritante, seja ela de físico, seja ela de intelectual, seja ela de emocional, seja das pessoas que eu ando hoje. Eu não tô falando Tem de quanto tempo que um ano, você... Olha aí, 1 ano, cara. um E você ano. começou a construir nesse período, né? Na verdade, Ou antes você já tava na construindo? verdade, começou vai fazer 2 anos. Construir. Não, 2 anos Ah, atrás foi a entendi. primeira startzinho da minha vida. Há um Entendi. ano atrás foi quando eu fui no evento que mudou tudo. Mas assim, o Entendi. primeiro insight vai fazer 2 anos, dia 5 de setembro. Foi quando eu comecei Caraca. a treinar firmemente, que eu firmei. Uhum. Então tem 2 anos que eu treino todos os dias. De segunda, todos os dias não, aos domingos não. Mas eu não falho, não deixo de ir, sobre hipótese alguma. Feriado, Tem que tamo lá. ir, Por né? quê? Porque se tornou um lifestyle. No Eu meio também desse. gosto. Quando eu não vou, fico igual ontem, eu não fiz nada, nem corri. Aí eu Não fico vou, assim, não dou conta, fico aí eu maluco. fiquei assim, nossa, eu tenho que correr, tenho que correr, tenho que... Eu cheguei da igreja e queria correr de noite, acabou que eu nem corri, mas eu tava querendo, Porque sabe? você está começando a ter prazer no Eu esforço. gosto, Isso cara. que muda. O que aconteceu? Exercício. E nesse ano de 2022, nesse ano de 2022, eu fui num evento, nessa época eu ainda não era convertido, não era crente. Eu fui no show do Gustavo Lima, e nesse show lá, eu, eu não quero nem comentar. Mas resumindo, eu acordei no dia com a ressaca moral, e uma ressaca de tudo. Tinha gastado o dinheiro que eu não, que não tinha por que gastar. Tinha envolvido com gente que não tinha por que envolver. Eu falei, mano, O que que eu tô fazendo na minha que eu vida? tô fazendo da minha vida? Que eu É tô a fazendo pergunta da que todo mundo deve que fazer. eu tô, por que eu tô vindo aqui? Por que eu tô nesse lugar? Por que eu tô bebendo do jeito que eu tô bebendo? Isso não condiz comigo, não, isso não Não faz combina, não faz sentido, né? sentido, cara, não faz sentido. Eu tava tendo prazer em coisas do mundo que não faz sentido. Hoje, crente, hoje convertido, eu vejo que é a maior libertação da minha vida. É. Porque assim, cara, me levou para todos os caminhos errados. Tudo, tudo, E tudo, quando a tudo. pessoa tá no mundo, ela pensa Não que ela vê, tá livre, não né? vê. Não, eu vou pra igreja, não, gosto de ficar É livre. escravo. É escravo E dos quando próprios você conhece prazeres. Jesus, você se liberta. Você fica livre. Na verdade, quem tá no mundo é escravo. É Por quê? Porque é escravo. escravo do próprio prazer. Você pega uma pessoa do mundo que bebe e fala assim: fica 2 meses sem beber. Ou vamos ali num churrasco, sem você beber. Não dá conta. Não dá. Pega uma pessoa que fuma. Escravo. Pega uma pessoa que fuma vape e fala assim: fica 3 dias sem fumar. Não, não sou viciado, não, então fica Fica, sem. vai pra uma festa e não fuma. Não dá É, conta. Por quê? dá Porque é não. escravo daquele prazer. Porque eu fui assim. E foi assim minha vida praticamente inteira. Desde os meus 17 anos até meus 32 anos foi assim. E eu entendo, mano, o quão difícil é a pessoa ter o discernimento que aquilo tá fazendo mal pra ela. Por quê? Porque é prazeroso, E a cara. manada tá É indo. prazeroso. Aí o que acontece? Nesse dia 5 de setembro, não esqueço, eu decidi afastar de todos os meus amigos. Eu decidi não beber mais. Eu decidi não sair mais. Decidi, foi no ano da Copa. Eu decidi mudar minha vida. E foi ali, passou setembro, outubro, novembro. Eu tinha uma viagem em dezembro. Tinha um cruzeiro pra fazer em dezembro. E eu fiz esse cruzeiro. Mas na Não, mão, não, aí que acontece? desandou. Desandei. Eu fiz 3 meses certinho. Na semana antes do cruzeiro, no É, cruzeiro, e depois quando eu voltei, eu desandei. E eu falei, cara, 23 de dezembro, falei, o que que eu tô fazendo da minha vida de novo? não, tô voltando pro mesmo buraco. Mesmo buraco, parei. Foi o último dia que eu bebi. 23 de dezembro de 2022. Vai fazer 1 ano e 8 meses que eu não ponho uma gota de álcool na minha boca. E eu parei de Nossa, beber não porque eu converti. Na verdade, eu você tomou uma converti decisão, né? porque eu parei de beber. Por quê? Porque na hora que eu parei de beber, quando eu parei de beber e de sair, que eu decidi de uma vez por todas que eu queria fazer algo diferente da minha vida, Diferente. eu fui ver que os lugares que eu andava Só fútil, bebida, só os fica. lugares que eu andava fútil, as pessoas que eu andava fútil. E olha que eu não tô falando de dinheiro, não. Eu tô Sim, falando mesmo é de sim. mentalidade, pessoas que não quer nada com a vida, mano. Você escolhe, se você quer andar com aquilo ali, tudo bem. Mas é a sua vida. Eu falava, cara, eu tenho 2 filhos. Eu não dou atenção pros meus filhos igual eu deveria dar. Por mais que eu vejo final de semana,
mas que eu sou um pai presente, não, pode ser 1000 vezes melhor. Melhor. E eu não sou 1000 vezes melhor, por quê? Porque eu tô concentrando minha energia tudo nisso aqui, cara. Então eu decidi parar de beber, decidi parar de sair, decidi de uma vez por todas afastar de todo mundo, mudar. Se arrepende de ter feito isso? Não! Se eu É puder, porque se eu as pu- pessoas às vezes ficam assim, né? Não, mano. Amigo que você tem ali 15 anos tá andando com você, se vocês dois não evoluiu, me desculpa, alguma coisa tá errada. errado, Tá cara. errado, mano, tá errado. Pode ser amigo, desde que os dois mude o comportamento, desde Vai que os dois crescendo, tem que né, crescer, mano. Se não cresce, alguma coisa tá errada. Não, cumprimenta as pessoas, Tudo bem, tudo mas bem, mas eu não sou aquele amigo de conviver mais. E teve... não tô dizendo também que eu sou melhor que eles, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu aprendo Você a cada vez decidiu mais. mudar, Eu só só isso. decidi sair disso. Pronto, é Só só decidi sair isso. disso. Respeito todo mundo. Quer continuar, continua. Se um dia quiser conversar, mãe, como é que você fez? É difícil, muito difícil, mano. É muito difícil. É, cara. Só que foi a melhor decisão da minha vida. Porque na hora que eu afastei disso tudo, eu saí do mundo. Foi onde eu fui na mentoria, que meu primo me chamou. Meu primo também é outro divisor de águas na minha vida. Ele falou assim: cara, que vida é essa que você vive? Não existe isso. Eu tinha um carrão na época, eu andava no meu carro pelo status dele. Falei, cara, eu não preciso disso. Então vendi carro. Não preciso, eu fui mudando muito, entendeu? E tô mudando ainda mais. Gente, a pessoa pensa assim, que ai, converteu, agora é o perfeito, isso aqui. Muito pelo É. contrário. É Agora todo. que você vê os defeitos mesmo, Agora né? que você vê que você precisa evoluir, deixar coisas para trás, é de uma vez. Então tem muita coisa ainda que a gente vem deixando para trás gradativamente, porque não é fácil, mano. É, Só que tem coisas que tem que ser deixado para trás imediatamente. tem que ser radical, né? Pessoas, ambientes, comportamentos. Esse Resultado. aqui dita a sua vida, mano. Isso aqui dita a sua vida. Se você tá tendo resultado ou não, é graças a É, isso aqui. As pessoas falam, você é a média é das o 5 meio. pessoas que você convive. Aí você fala, ah, mas então você tem que sentar só em mesa grande? Não, não. Eu sento em várias mesas. Desde que o princípio e o propósito sejam o mesmo. Eu, por exemplo, não sento uma mesa onde vai falar de futebol, de cachaça, de Tem nada mulher. a Eu ver. não tenho nada a ver, mano. Eu não Dá sento nem nessa mesa, graça, não né? sento. Mas, por exemplo, nós sentamos na mesa lá, nossa mesa do GC, é Hum, um aprendendo com o outro. sim. Eu aprendo cada vez que eu sento. Aí eu sento na mesa do Mastermind e em todas as mesas que eu sento, eu sou o que menos sei das coisas. Vai aprender. Porque é para aprender. Mas você Sim. pode reparar, na mesa do G6, estamos falando de espiritualidade de Deus, que é a base que nos fortalece. No Mastermind, estamos falando de intelectual, de Negócios, mentoria, de né? negócio, de business, fortalece a base do intelectual. A mesa lá do meu personal, que as pessoas que a gente vai comer um japa, coisas, estamos falando sobre o quê? Sobre Isso. dieta, sobre saúde, sobre corpo. E no emocional, quando a gente senta para falar ali, método CIS, que a gente tem parceria com a Febra CIS, que a gente busca cada vez mais. Eu vou para o segundo método CIS, entendeu? Há 2 anos atrás eu criticava, o que é isso, método CIS? Hoje eu vou É, fazer todos que eu puder fazer. Tanto que a gente fechou uma mas parceria com a Febra CIS aqui de Goiânia, que a empresa inteira, todos os meus funcionários vai vão fazer o fazer. método CIS. A empresa está dando o método CIS para os funcionários. Por quê? Porque Mas nós entendemos que as pessoas hoje são feridas emocionalmente e frágeis emocionalmente. Como que uma pessoa que com problema emocional consegue conduzir a vida? Não é, consegue, o profissional influencia em eu, tudo. eu vejo muito isso, cara, porque eu faço muita reunião com o cliente, né, e tal, e eu vejo que, tipo assim, cara, a pessoa tem tudo pra fazer o trem dar certo, mas tem alguma coisa que não O deixa. emocional. Tá travado alguma Ou é coisa, cara. espiritual, ou é emocional. É É impressionante. sempre assim, ou é espiritual ou é emocional. Por isso que eu bato na tecla, moço, que a gente tem que ter uma igreja, a gente tem que ter um pastor, a gente tem que Tá ter alguém envolvido no tá envolvido corpo. no corpo, congregando, para a gente ter uma cobertura disso, cara. Porque nós somos carne, nós E, eu somos penso, e a fracos. igreja paga um preço, né, pelos seus Paga. membros. Tem muita gente que pensa, a igreja não sei o quê, né? Cara, por exemplo, a nossa igreja, né, que é o, eu vou falar da nossa. É, Cara, ainda tá no jejum agora, começou hoje, propósito. inclusive acordamos 5 horas da manhã para Sim, orar. Orar, as pessoas falam assim: o jejum que a gente faz é pra gente, mas a gente não ora pra gente, a gente ora por vocês. A gente ora para que igreja, vocês, né, pelo para que corpo. Deus consiga conduzir vocês para experimentar daquilo que a gente experimentou, mano. Então a gente acordou 5 horas da manhã, a gente tá de jejum, que vai ficar 21 dias disso em prol da vida de todo mundo. A gente não tá aqui para criticar, para Sim. coisa, não, a gente tá aqui mostrando
que é uma realidade que nós tivemos, porque eu sei que Deus me tirou de onde me tirou por um propósito. E ele te tirou também Sim, de um lugar também do sim, mesmo jeito. com Nossas certeza. histórias assim, é impactantes mesmo na vida das Sim, pessoas. Mas tem um propósito nisso, cara. Então, assim, se funcionou com a gente, funciona com vocês com também, cara. Não certeza. tem como. Uma coisa que eu acho massa é porque, igual, quando eu vou lá no meu pai onde ele mora, na rua que eu fui criado lá, e tipo assim, o povo me conhece. Então eles sabem exatamente quem era o Davi, quem é o É, Davi hoje. justamente. E assim, cara, dá água pro vinho, cara. Dá água pro vinho. Transformação que Deus fez na minha vida. E a única, Água pro única, vinho. única coisa capaz de transformar alguém é Jesus Cristo. É, Não existe nada capaz de transformar alguém sem ser Jesus Cristo. Não existe. sim, cara. Sim, você melhora ali quando você faz uma terapia, quando você busca uma Sim. inteligência emocional, você melhora. Você melhora quando você busca conhecimento. Você melhora quando você treina. Certo? Mas a única coisa capaz de transformar uma pessoa chama-se Jesus Cristo. Eu tinha um. Quando eu aceitei Jesus, a primeira vez que eu aceitei Jesus, eu tinha uns 12 anos, eu acho. Uns 11 anos. E nessa época eu já era terrível. Hum, Literalmente. E eu lembro, cara, que depois daquele dia, que eu fui lá na frente, aceitei e tal, né? Na Luz para os Povos, lá na 14 ainda quando era. uhum, O Jackson, inclusive, conheceu a Thaís lá, casaram lá. uhum. Aí, cara, depois daquele dia, eu sempre ficava pensando assim, cara, Jesus fez tudo, Jesus pagou por mim, Jesus me ama. E acontecia os perrengues, sabe? Aquelas coisas da Uhum. vida e tal. E eu só ficava pensando assim, nossa, mas Deus me ama demais. Aí sabe É quando isso. É você isso. vai, você é livrado de um acidente, um É trem, isso. pá. E eu ficava, mano, Deus me ama demais. Então, assim, eu ainda fiz muita coisa errada depois. Mas eu nunca perdi a essência, Mas cara. é isso. Mas Tanto nós, que quando eu voltei, eu falei, cara, Mas a preciso questão de dessas quando a coisas. gente converte não quer dizer que a gente vai deixar de Nasce de errar. novo, né? Nós nascemos de novo, mas nós vamos errar. Não tem Sim, como viver nessa vida sem sem errar, mano. errar. Só que nós temos um entendimento que é o seguinte: nós temos que buscar cada vez mais o caráter de Cristo Acerto, para né? errar menos. Menos. Mas quando a gente errar, nós temos um Deus que nos levanta. Esse é alguém, porque nós vamos Sim, errar, nós vamos pecar, não tem como, cara. Só que você tem horas assim que você fala assim, cara, não vou fazer isso, porque isso não condiz mais comigo. Você pensa duas sim. vezes. Mas é assim, é muito difícil. Mas mudou minha vida, cara. Então, assim, de um ano pra cá, depois disso, fui na mentoria, Transformou tudo. transformou, aí isso me levou pra igreja. Isso levou Massa, pra minha conversão, isso me levou pra onde eu tô hoje. Isso massa. me levou pra gente, você perguntou sobre construção, nós Sim, começamos lá em 2022. Então, ou seja, tem 2 anos que foi algo assim que eu nunca imaginaria, né? sim. Mas E então, hoje tá hoje aí. temos empresa, A construção, construção. construção e estamos com projeto da indústria também. Ou seja, eu linko isso tudo a Deus. Sim. Porque Deus está abrindo essas portas agora. Para mim, eu falo, porque hoje eu tô me preparando para receber. Porque se fosse há 2, 3 anos atrás, eu não estava preparado para Não receber nada tá. disso. Eu ia torrar tudo igual eu sempre torrei, porque eu Sim. era o puro espírito devorador, destruidor. Ah, Tudo que por amor destruía. Agora não gata, mais, pô. cara. Agora não mais. Agora então assim, é tudo planejado, tudo tem Também planejamento, construindo as tudo coisas, né? construindo, é gradativamente. Assim, a gente tô consertando o lado profissional. Hoje estou cuidando mais da minha saúde, cuido do meu corpo. Para minha academia, assim, é divisor de águas também. Todo mundo tem que treinar. Se eu pudesse dar um conselho para todo mundo, é o seguinte: treinem. Se você tem 15 anos para frente, treina. Começa de agora. E aceitem Jesus. É as duas, A a base. base. Treino e Jesus. Porque aí depois você vai buscar o conhecimento. Porque você vai buscar o conhecimento naturalmente, né? Terminando escola ali, faculdade, que seja, você vai buscar o conhecimento e você vai cuidar do seu lado emocional depois. Os Massa. 4 pilares para uma vida em abundância: Eu é leve. espiritual, saúde, intelecto e emocional. É leve. Por que é leve? É leve de elevar, é leve de leveza, é leve. O fardo é O leve, mano. fardo é O leve. fardo tem que ser leve, mano. Inclusive, você que tá assistindo aí, que às vezes tem aquele senso de religiosidade, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Sempre pensa o seguinte, cara, não existe absolutamente nada que você pode fazer que é maior do que o que Jesus fez na cruz por Isso você. mesmo. E você pode ter certeza, todo mundo vai morrer e vai estar diante de Deus.
Quando você chegar lá, a única coisa que você vai poder falar é que Jesus morreu por você. Agora chega lá e fala, não, eu fui pra igreja, eu não sei o quê, vai. Não Você adianta. vai ver. Não adianta. Apartai-vos de mim que eu não vos É, conheço. O sangue de Jesus, ele é o suficiente. Às vezes as pessoas veem isso como brecha pra libertinagem. Pelo muito contrário, pelo cara. contrário. É algo tão libertador. É, porque você pensa Pelo duas vezes. menos pra Não, mim, cara. não só para Mudou você, minha como que vida eu ter acho essa que percepção, é cara. para todo cristão, né? Você pensa, cara, ele deu a vida dele por nós. O sangue dele derramado na cruz me limpou e me livrou dos pecados que eu cometi, dos pecados que eu vou cometer e dos pecados que os meus filhos vão Vão cometer. cometer. É Olha, poderoso, é né? poderoso. Você tá Você lembra doido? que eu te falei que eu coloquei o meu sócio no lugar de pai? Aham. O dia que eu aceitei Jesus, eu parei de chamar ele de pai, o meu sócio. Por Uhum. quê? Porque por mais que eu não tive um pai, figura pai, eu tenho Jesus. Então Jesus é o meu pai. Então eu devo e eu converso é com ele. Ele é o meu Mas, pai. Aí eu parei, falei, cara, me desculpa, mas não é. Agora eu mas, só falo direto. Meu Mike, acesso é direto a ele. Mike, você falou bastante aí que eu tenho certeza que muitas pessoas aprenderam muito. Eu gosto muito porque eu aprendo muito também, cara, Bom muito demais, cara. mesmo. E assim, se você pudesse resumir assim em um conselho, todo o seu conhecimento, o que você pode falar para você até falou aqui sobre treinar, aceitar Jesus e tal. Se você puder resumir tudo em um conselho, dar um conselho para a pessoa, que conselho você daria? Se você pudesse falar uma coisa que o mundo inteiro iria escutar como um conselho, qual conselho você daria? Forte essa pergunta, hein? Até porque são tantas coisas e uma coisa sempre Linka linka com com a a outra. outra. Uma coisa sempre linka com a outra. Então, assim, eu vou falar que a principal coisa de todas é ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém. Ter Jesus ali como a sua base, o seu caminho. Porque a Bíblia, que muitos negligenciam e não lê. Tem gente que leu 30 livros e nunca leu a Bíblia. A Bíblia é o manual de tudo. É, cara. É que eu não sou pastor, não tem não. Eu só estou dizendo porque a Bíblia consegue nos conduzir para tudo. E se você tem uma condução biblicamente ali, se você se alimenta daquilo, se você se enche daquilo, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando Sim. de religião, eu estou falando da palavra, daquilo que Jesus deixou para a gente, palavra, daquilo que Deus deixou para a gente, né, que Jesus veio com o Novo Testamento e testificou. A palavra, aquilo ali, cara, é o manual para tudo. A partir daquilo, assumir a autorresponsabilidade da sua vida. Focar no que você controla e agir. Assumir a autorresponsabilidade Mas, da sua vida. Quando você assume a autorresponsabilidade da sua vida, você foca naquilo que você controla. Deus faz a parte dele. A minha parte eu controlo, eu faço. tem que Então, se tá fazer. na minha mão, eu sofro por isso ou não. Você decide a sua vida. E É. outra, agir. Não espera. Não espera, mano. Não espera tempo. Você esperou o tempo perfeito? Hum, Você esperou condição isso é perfeita? muito Você esperou doido. dia. Você esperou nada. E Zerei outra, nada. não peguem atalho na vida de vocês. Verdade. Esse podcast aqui tinha que ser umas 5 horas, que nós temos pra falar assim, grandemente. Mas, cara, não peguem atalho na vida de vocês. Não gastem o tempo de vocês com prazer, sem esforço. Cuidado com os lugares que vocês frequentam. Cuidado com as Se pessoas. você quer ser grande, quer ter sucesso, você vai ter que pagar o preço. Paga o Se você preço. não está disposto a pagar o preço por isso, então diminui suas expectativas, diminui seus sonhos Se contente com o seu resultado, exatamente, não filho. reclame, né? Não Aquilo que reclama. nós falou. Pode tudo, só não pode reclamar. Então não pode reclamar. Mas é isso Agora, aí. se você quer mais, vai ter que trabalhar, vai ter que plantar, vai ter que se dedicar, vai ter que dar o seu É melhor. verdade. Inclusive, o Mike já está em desenvolvimento, já está pronto praticamente esse projeto Eleve. É. É algo que eu estou muito ansioso por isso, É. porque eu gosto muito de desafio e parece que eu funciono na base do desafio. Toda vez que eu arrumo um desafio, um trem para me fazer, eu sempre me desenvolvo bastante. E quando ele trouxer esse projeto, vou até conversar com ele, ele dá um jeito de fazer. Quando for fazer, ligar a live lá no Instagram dele e fazer. Que Esse aí as projeto, pessoas participam, né? esse projeto nasceu dentro do nosso GC lá. Tá. É algo assim que é o que eu uso para minha vida. É o que eu uso para minha vida. Eu vou citar, por exemplo, o Pablo Marçal. Você olha no Pablo Marçal, você vê um cara espiritual? Você Demais, vê um cara que cuida do corpo agora? com Você vê um certeza. cara com intelecto forte? Você vê Muito, um cara com emocional forte? com certeza. Paulo Vieira, Wendel Carvalho, Todos, todas essas pessoas demais. estão conduzindo algo nesse país que há muito tempo não se via. Então, assim, o Eleve nasceu nesse projeto e com a vontade de
de ajudar as pessoas para que elas comecem a entender que precisam cuidar dos 4 pilares: espiritual, emocional, racional, intelectual e do corpo, para que elas não sofram tanto na vida, vamos dizer assim. Então, assim, se a gente já sofreu o que sofreu, chegamos É. até aqui, identificamos isso, vamos transbordar na vida do próximo. E para nós finalizar aqui, lá em Romanos fala, né, que transformar-vos pela renovação da vossa mente para que seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pronto. Transformar-vos a renovação da nossa Tudo tá mente. na mente. Tudo tá na mente. Se você muda aqui, a coisa vai sair para fora e o pau quebra. Para que seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável É isso vontade de aí. Deus. É igual você fala, depois que você foi amadurecendo, Deus foi te dando coisas de gente madura. Isso, Enquanto você ainda era isso, menino, vamos dizer assim, você isso. recebia coisas de menino. Sim, E você vai amadurecendo e recebendo coisas de é adulto. isso aí. Cara, show de bola. E nós chegamos ao fim. Eu queria demais continuar. Nós pode até marcar futuramente Pode sim. um novo episódio. E eu quero desejar para você aí que você pense em tudo isso que a gente falou aqui. O Magno é um cara muito sábio, trouxe bastante conhecimento. Eu tenho certeza que se você pegar as coisas simples que a gente trouxe aqui no dia a dia, executar na sua vida, pensar de uma forma diferente, buscar ser canal de bênção na vida do próximo, eu tenho certeza que você vai crescer muito, você vai prosperar e vai ser canal de bênção na vida das pessoas. E bora pra cima, esse foi o nosso 9º episódio e destrave nas vendas junto com a gente, porque vender é tudo. Bora pra cima.